Você acha que o Minotauro, os centauros e outras criaturas híbridas eram apenas lendas? E se eu te dissesse que, para algumas tradições antigas, eles não eram mitos, mas registros? Pense nisso por um instante. Por que praticamente todas as grandes civilizações da antiguidade deixaram estátuas, pinturas, murais e relatos de seres metade humanos, metade animais? Homens com o corpo de cavalo, mulheres com o corpo de peixe, deuses com cabeça de falcão, chacal, leão ou touro. A repetição desses padrões atravessa continentes, línguas e séculos. Isso não é comum. Coincidência demais para ser apenas imaginação coletiva. A história oficial explica tudo isso como fruto da criatividade humana. Símbolos religiosos, metáforas da natureza, alegorias morais criadas para ensinar valores ou explicar forças desconhecidas. Mas existe uma leitura alternativa, muito mais desconfortável, que raramente aparece nos livros didáticos. Uma interpretação que sugere que essas imagens não eram fantasias poéticas, mas representações de algo que, em algum momento, foi real. Não como nós entendemos a realidade hoje, mas como vestígios de um passado profundamente diferente. Textos antigos, removidos, esquecidos ou marginalizados das escrituras tradicionais, falam de um período perdido da humanidade. Um tempo anterior ao dilúvio, quando o mundo não funcionava segundo as mesmas regras que conhecemos. Um desses textos é o chamado Livro de Jazar, citado dentro da própria Bíblia, mas excluído do cânone oficial. E no capítulo 4, há um trecho perturbador que quase nunca é discutido com seriedade. O texto afirma que, naqueles dias, os filhos dos homens tomaram o gado da terra, as bestas do campo e as aves do céu, e aprenderam a misturar animais de uma espécie com a outra. A frase é curta, direta e profundamente inquietante. Ela não fala em símbolos, não fala em sonhos ou visões, fala em mistura, em espécies diferentes sendo combinadas. Isso levanta uma pergunta impossível de ignorar. O que exatamente significava misturar espécies para povos antigos? E como uma ideia tão específica poderia surgir em culturas que, oficialmente, não tinham qualquer noção de genética, biologia molecular ou manipulação da vida? Segundo essa leitura alternativa, o objetivo não era criar mitos religiosos ou histórias educativas. O objetivo seria muito mais direto e muito mais perigoso: alterar a criação, corromper a ordem natural, poluir aquilo que era considerado puro, criar seres que não possuíam alma, apenas instinto, força e obediência. Criaturas que quebravam a separação entre o humano e o animal, algo que em muitas tradições antigas era visto como uma violação absoluta da ordem do mundo. Esse conceito não aparece apenas em um texto isolado. Ele ecoa em várias culturas sob diferentes nomes. Na tradição judaica antiga, fala-se da corrupção da carne. Na mesopotâmica, de criaturas monstruosas anteriores ao dilúvio. Na mitologia grega, de seres que nasceram da união errada entre forças incompatíveis. O padrão se repete. Algo foi criado e depois precisou ser eliminado. É nesse ponto que os mitos começam a ganhar uma nova leitura. Os centauros deixam de ser apenas personagens folclóricos e passam a soar como descrições distorcidas de algo que existiu. Criaturas violentas, instáveis, impulsivas, exatamente como são retratadas nos mitos. O Minotauro deixa de ser apenas uma lenda sobre arrogância e punição divina e passa a representar algo que precisou ser isolado, escondido, trancado em um labirinto para não ameaçar o mundo exterior. Repare nesse detalhe. O Minotauro não é destruído imediatamente. Ele é confinado, mantido longe da sociedade, alimentado à força, como se sua existência fosse um erro que ninguém soubesse mais como desfazer. Isso parece menos uma fábula e mais um trauma cultural transformado em história. No Egito Antigo, os deuses com corpos humanos e cabeças de animais sempre foram explicados como símbolos. Horus, com cabeça de falcão, representaria o céu.
Anubis, com cabeça de chacal, o mundo dos mortos. Mas existe algo curioso. Os egípcios não tratavam esses deuses como abstrações. Eles acreditavam que essas entidades andaram sobre a terra, governaram, ensinaram leis, medicina, escrita e arquitetura. Não como ideias, mas como presenças. O que torna essa hipótese ainda mais perturbadora é o fato de culturas que nunca tiveram contato entre si retratarem os mesmos tipos de seres híbridos. Sumérios, egípcios, gregos, povos mesoamericanos, civilizações do Vale do Indo. Não apenas em textos, mas em esculturas extremamente detalhadas, murais, selos cilíndricos e relevos de pedra. Se fosse apenas imaginação, por que repetir sempre os mesmos padrões? Por que a fusão recorrente entre homem e animal? Por que não criaturas completamente aleatórias, sem lógica comum? Dentro dessa leitura, o mundo antediluviano não era um paraíso idílico como muitas vezes é romantizado. No contrário, ele teria se tornado um ambiente instável, marcado por experimentos, violência e degradação da própria vida. A Terra, nesse período, não seria um jardim, mas um laboratório fora de controle, um lugar onde limites foram ultrapassados sem qualquer compreensão das consequências. Um verdadeiro cenário de terror biológico. Essa ideia aparece de forma indireta em várias tradições antigas. Relatos de gigantes, monstros, seres deformados e violência extrema antes do dilúvio são recorrentes. O livro de Enoque descreve uma época em que a terra estava cheia de sangue e corrupção. A mitologia grega fala de uma era dominada por titãs e criaturas caóticas. As lendas mesoamericanas falam de humanidades anteriores que falharam, algumas destruídas por fogo, outras por água. O mundo teria se tornado tão distorcido que a própria continuidade da criação estaria ameaçada. Dentro dessa narrativa, o dilúvio deixa de ser apenas um castigo moral e passa a cumprir outra função, uma limpeza, uma reinicialização. A água não teria vindo apenas para apagar pecados humanos, mas para eliminar algo muito mais profundo e perigoso, uma contaminação que não poderia continuar existindo. E aqui surge um detalhe raramente discutido. Segundo essas tradições, nem tudo foi salvo, apenas aquilo que permanecia íntegro, apenas o que não havia sido misturado, corrompido ou alterado. O dilúvio, nessa leitura, não separa bons de maus, separa o natural do artificial. Curiosamente, o relato de um grande dilúvio não aparece apenas na tradição bíblica. Ele surge entre os sumérios, com a epopeia de Gilgamesh, entre os hindus com o mito de Manu, entre povos indígenas das Américas, da Oceania e da Ásia. Todos falam de uma grande inundação que apagou uma era antiga e marcou o início de um novo ciclo da humanidade. A pergunta que quase nunca é feita é simples e perigosa. O que exatamente precisava ser apagado? Se essas criaturas realmente existiram, ainda que de forma limitada ou localizada, faz sentido que tenham sido removidas da história oficial. Admitir isso significaria aceitar que a humanidade já lidou com um tipo de conhecimento que hoje seria considerado proibido. Significaria questionar os limites da ciência moderna, a linearidade do progresso humano e até mesmo a própria origem da nossa espécie. É muito mais seguro transformar tudo isso em mito. Transformar registros em lendas é uma das formas mais eficientes de enterrar verdades desconfortáveis. Quando algo vira mitologia, deixa de ser investigado com seriedade. Passa a ser tratado como fantasia, entretenimento ou superstição. E assim, pouco a pouco, perguntas perigosas deixam de ser feitas. Talvez essas histórias não tenham sobrevivido por acaso. Talvez não sejam tentativas ingênuas de explicar o mundo, mas avisos codificados, alertas transmitidos através de símbolos para civilizações futuras. Não sobre deuses ou monstros, mas sobre o risco de ultrapassar limites que não deveriam ser cruzados. No fim, a pergunta mais importante não é se essas criaturas existiram ou não. A pergunta real é: se existiram, quem as criou e por quê?
O passado da humanidade pode ser muito mais estranho, mais complexo e mais perigoso do que estamos acostumados a imaginar. E talvez, no fundo, algumas lendas não sejam lembranças do que nunca existiu, mas ecos persistentes daquilo que nunca deveria ter acontecido. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até breve!